Eu creio que domingo vai ser com chave de ouro, né? E no último dia, o dia da grande festa, né? Glória a Deus. Quantos encontraram o texto, por favor, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E você diz amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse texto, como falei a princípio, é um texto bastante conhecido de todos os irmãos. Haja vista que eu acredito que muitos pregadores gostam desse texto, semanas pentecostais, né? E tantos outros somos familiarizados com esse texto, até porque tem assim um cunho meio pentecostal mesmo, e nós, como assembleianos, bons assembleianos que somos, gostamos dessa pegada pentecostal do fogo, do oleiro, né, fazendo barro novamente. Mas Jeremias, amados irmãos, ele é um profeta diferente de muitos. Haja vista que ele vem de uma linha sacerdotal. Então, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que ele é filho de Ilquias, o sacerdote de Anatote. E nós sabemos que os sacerdotes, os filhos de sacerdotes, eles herdavam a profissão também de seu pai. Só que a Bíblia diz, no versículo de número 5, glórias ao nome de Jesus, a Bíblia diz que antes que eu te formasse, Deus fala para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Então Jeremias, ele não segue a linhagem do seu pai. Lá na frente nós vamos ver que a própria família de Jeremias não dava ouvido às suas profecias. Mas eu acho lindo esse texto, pastor Neto, porque eu entendo que o chamado do homem, ele vem antes do homem chamado. O chamado do homem, ele vem antes do homem chamado. Jeremias ainda não tinha nascido. Perceba que a palavra do Senhor, Deus fala a questão do tempo antes, 2 vezes, né? Antes que te formasse, eu te conheci, e antes que saísse da madre da tua mãe, eu já te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Jeremias, ele tem uma missão, que é pregar juízo para a nação de Israel, que ora está desviada dos caminhos do Senhor. E Jeremias vem falando contra os pecados da idolatria e do abandono de Deus, que o povo de Israel está deixando o Senhor de lado e se entregando à prostituição de ídolos. E a Bíblia diz que o Senhor fala para Jeremias no versículo 10. Coloca aí, santo, para mim, por favor. Versículo 10. Olha, ponho-te nestes dias sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vê, Jeremias? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.
Deus está dizendo para Jeremias que Jeremias vai ter uma missão terrível aqui na terra, porque ele vai pregar e muitos vão querer resisti-lo. Mas Deus entregou um poder, uma autoridade nas palavras de Jeremias, para ele derribar, para arrancar, para plantar, para tirar. E ele disse: Jeremias, eu vou te dar uma visão. E o que é que tu vês? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, Deus estava dizendo: tudo aquilo que eu colocar na tua boca, tu vai falar. E não se preocupe, porque eu velo em fazer aquilo que eu já falei que eu iria fazer. Então não se preocupe, porque vão querer te matar, mas eu te coloquei como um muro de bronze. Tu serás uma pedra no sapato daqueles que não ouvirem a minha voz. Até que Jeremias começa a pregar pela madrugada, de dia, de noite, o cativeiro de Israel, mas ninguém dá ouvidos a Jeremias. E por diversas vezes nós vemos que Jeremias é um profeta patriótico, é um profeta que ama a sua pátria, a ponto de o livro seguinte, após o livro que carrega o seu nome, outro livro também carrega o seu nome, mas a Bíblia chama das lamentações de Jeremias. As lamentações de Jeremias nada mais é do que realmente um choro, é o lamento do profeta, em ver a situação que Jerusalém ficou após o povo de Deus não dar ouvido àquilo que Deus falara por intermédio do seu ministério. Então Jeremias chora, porque Jeremias ama o seu povo. E ele olha, como diz, aleluia, no capítulo 1, salvo engano, os versículos primeiros das Lamentações, ele diz: só como era populosa Jerusalém, era como a rainha entre as demais, e agora está enlutada, como alguém que perdeu o seu marido, por não obedecerem as palavras de Deus. O povo pagou com 70 anos no cativeiro. E irmãos, alguém que dizia: não, Deus é tão bom que Deus não faria isso. Um profeta por nome Ananias dizia: não, Deus não faria isso. E Deus falou: Jeremias, é 70 anos se o povo não obedecer. Entretanto, Jeremias tentou por diversas vezes alertar o povo. Várias vezes o Senhor deu palavras a Jeremias, visões a Jeremias. Mas quando chega no capítulo 18, irmão, é um texto assim que me chama muito a atenção. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, o texto não é assim, olha: levanta, desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus está dizendo para Jeremias que vai falar com ele lá, mas ele vai fazer ele ouvir. Será que Jeremias não ouvia a voz de Deus? Será que Jeremias não estava mais ouvindo aquilo que o Senhor falava com ele? Claro que sim, irmãos. Mas olha só, ele está dizendo: e lá te farei ouvir. É como se houvesse uma dificuldade para que Jeremias ouvisse aquilo que Deus estava a falar com ele. Mas a gente entende essa expressão divina quando Jeremias chega até a casa do oleiro. Porque a Bíblia diz que quando Jeremias chega, ele disse: desci à casa do oleiro. E ele disse que quando ele desceu, irmão, o oleiro estava o quê, irmão Iraísso? Fazendo a sua obra sobre as rodas. Perceba aqui, queridos irmãos,
que quando Jeremias desce à casa do oleiro, quando ele chega lá, o oleiro já está trabalhando, glórias ao nome de Jesus. Só que tem uma coisa, Jeremias chega na olaria, o oleiro não fala nada, Deus não fala nada, mas mostra que o oleiro já está trabalhando, fazendo a sua obra. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu começo a aplicar aquilo que Deus colocou no meu coração a você nesta noite. Não é porque Deus ainda não abriu a boca para falar para você, ou para falar com você, que Ele está parado, glórias a Deus. Eu vim falar com alguém aqui nesta noite que pediu uma palavra de Deus. Quem sabe você está passando por um momento de dificuldade, difícil no meio da sua família, quem sabe na vida pessoal, profissional, financeira e até mesmo espiritual, e você tem orado a Deus, buscado a Deus, consagrado, aleluia, tem vindo pelas orações da madrugada que eu sigo o pastor e vejo que ele sempre está aqui nas orações matutinas, quem sabe nas vigílias, no jejum, você tem buscado a Deus, e a resposta que vem do céu é o silêncio de Deus. E quem sabe você está à beira de um desespero, porque Deus ainda não falou com você, porque Deus ainda não respondeu a tua petição, porque Deus ainda não respondeu os teus questionamentos, porque Deus ainda não respondeu o teu pedido de direção. E quem sabe você diz: Deus, eu estou à beira de um desespero, porque eu não quero tomar esta decisão sem a sua permissão, ou até mesmo sem a sua direção. Glórias a Deus. Mas eu venho dizer para você aqui, que Deus ainda não falou, mas Ele não está parado, Ele está trabalhando mesmo no silêncio, Ele trabalha. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, o oleiro já está trabalhando. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre vai chegar primeiro. Deus nunca chegará atrasado. Ele está trabalhando naquilo que você tem orado. Aleluia. Aleluia. Deus não chega atrasado. Mas você pode dizer assim: Deus chega atrasado sim, pastor. Aí você pode querer usar o texto de João capítulo 11, quando a Bíblia diz que mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava enfermo. E ele disse: a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Só que acontece aquilo que, diferente daquilo que o Senhor falou, a Bíblia diz, ele não vai morrer, é para a glória de Deus. Só que quando Jesus chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias. E você acha que Jesus não sabia disso? Ele sabia tanto que antes dele ir para Betânia, ele disse assim ao seu discípulo: vamos para Betânia, porque nós vamos acordar Lázaro. E os discípulos disseram assim: Senhor, se ele dorme, ele vai despertar. Aí Jesus disse: eles achavam que estava falando do sono, do cansaço, da labuta do trabalho, mas ele está morto. Glórias ao nome de Jesus. Jesus falou: é para a glória de Deus. Ele morreu. E por que Jesus, pastor, chegou tão atrasado, 4 dias depois? Será que Jesus estava brincando com os sentimentos da família, das irmãs?
Será que Jesus não podia chegar logo, porque Jesus estava a 15 estádios de distância, pelo menos uma hora, 2 horas de caminhada, Jesus já chegava lá, mas não, ele quis ficar alguns dias, glórias a Deus. É porque havia, irmão, naquela época uma crença entre os judeus que durante 3 dias após a morte de alguém, o espírito desta pessoa ainda vagava pela terra, ficava por ali, e alguém dizia que ele podia retornar ao corpo da pessoa. Passado 4 dias, quando a crença judaica já havia passado, glória a Deus, Jesus chega em Betânia, oh glória a Jesus. Marta, atribulada como era, chegou aos pés e disse: se o Senhor tivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Ele disse: Marta, calma, o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, na ressurreição do último dia. Ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Ele disse: tu está muito atribulado, cadê a tua irmã? A tua irmã gosta de oração, a tua irmã gosta de ouvir as minhas palavras. Glória, chama Maria. Aí a Bíblia diz que Marta vai lá, no ouvido de Maria, todo mundo consolando ela, disse: Maria, ele te chama, oh glória, aleluia. Aí quando Maria vem, irmão, Maria fala as mesmas palavras, Maria diz a mesma coisa que Marta disse, só que Maria fala diferente. Maria fala prostrada aos pés do Senhor, Maria fala em oração, de joelhos: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando ele vê Maria prostrada, aleluia, ele começa a mexer, irmão, começa a mexer no íntimo do Senhor, glória a Deus, e ele começa a chorar. João 11:35, a Bíblia diz que Jesus chora, e todos olham, olha como ele o amava, glória a Deus. Disse: Maria, onde foi que colocaram Maria? Oh glória, disse: vamos lá. Marta disse: Senhor, cheira mal. Marta, cala a boca, fica quieta, menos hoje. Oh glórias a Jesus. Aí ele vai lá e ressuscita. Quando ele ressuscita Lázaro, irmão, todo mundo diz assim: um profeta se levantou, Deus visitou o seu povo. Oh glória, a tua luta é para a glória de Deus. Aquilo que você está enfrentando não é para a tua morte, não é para a tua desistência, não é para tu desviar, mas é para a glória de Deus. Irmão, Deus sempre vai chegar antes. Deus trabalha adiantado. Oh glória, oh glória. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Quando o profeta chega, Jesus já está, o oleiro já está trabalhando. Mas o interessante, pastor Neto, é que ele chega, está trabalhando, mas o oleiro está em silêncio. E o oleiro está fazendo a sua massa, está fazendo o seu vaso. E é como se eu visse o profeta: sim, Senhor, e aí? Só que Deus está em silêncio. Deus não fala nada. Jeremias está lá e ele disse: eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Glórias ao nome de Jesus. Só, queridos, que a Bíblia diz que o vaso que ele fazia, a Bíblia diz que o vaso que ele fazia quebrou-se na mão do oleiro. Escute, o vaso quebrou-se. Não é o oleiro que quebra, é o vaso que se quebra. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Só, queridos irmãos, que se fôssemos nós que estivéssemos ali na posição do oleiro, com certeza nós colocaríamos o defeito no barro que estava ali.
Esse barro aqui não presta, por isso que ele se quebrou. Porque, salvo engano, há mais de 80 tipos de barro. Mas nem todos os barros a gente consegue fazer vaso. Há alguns barros que realmente não dá para fazer vaso. Glória a Deus. Se fôssemos nós que tivéssemos sentado na cadeira do oleiro, nós já havíamos dito, é o barro que não presta. Vou deixar essa massa aqui e vou atrás de outra massa para fazer o meu vaso. E colocaria a massa lá. Só que diferentemente de nós, a Bíblia diz que é o vaso que estava na mão do oleiro, que quebrou na mão do oleiro. A Bíblia diz que o oleiro pega a mesma massa. Glórias ao nome de Jesus. Ele não vai atrás de outro barro, ele não vai atrás de outra massa, ele não vai atrás de fazer de outro barro. Ele pega a mesma massa, coloca novamente sobre as rodas e aí começa a refazer um novo vaso. Só que a Bíblia diz assim, ó, um vaso conforme parecia bem aos seus olhos fazer. Parece que alguém havia encomendado, pastor, um vaso, e o oleiro não estava se agradando da forma que o vaso estava sendo feito. E foi por isso que o vaso quebrou-se. Só, irmão, que o vaso quebrou-se aonde ele poderia quebrar. O vaso se quebrou aonde ele poderia se quebrar. Aonde foi, irmãos, que ele quebrou? Aonde? Na mão do oleiro. Aleluia. Ele não podia se quebrar em outro lugar. Ele quebrou aonde realmente ele podia se quebrar, na mão do oleiro. E a Bíblia diz que o oleiro não vai atrás de outra massa. Eu vim dizer para você aqui, irmão, aleluia, que Deus não ainda tem negócio com você nessa terra. Ou que seria de nós, irmãos, se no primeiro vacilo que nós dessemos, se no primeiro tombo que nós tivéssemos, o oleiro tivesse rejeitado a massa, não tivesse nos rejeitado, colocado de canto e escolhido outro para colocar no nosso lugar. Mas Ele não nos deixou, aleluia. Ele pegou a mesma massa, colocou novamente em cima da roda e disse: agora é do meu jeito. Oh, glória a Deus. Agora não é mais do seu jeito, agora é do meu jeito. Ele disse, e fez um vaso conforme parecia bem aos seus olhos fazer. Ele está dizendo para você, não é do seu jeito, não é da sua forma. Você está pensando aí que você vai se dar bem da forma que você está. Não, aleluia. Seja maleável, deixe eu trabalhar, porque eu sei como fazer, eu sei como tratar, eu sei como trazer. É eu que vou tratar, diz o Senhor. E se for preciso mexer em áreas, eu vou mexer. Se for preciso mexer em áreas específicas, eu vou mexer, eu vou tocar. Mas eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, Deus fala ao teu coração nessa noite, eu vou fazer do meu jeito. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Olha para mim aqui. Há um versículo na Bíblia, eu acho que é Colossenses 1:12. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, é o 10. Olha se é o 10, irmão. Pronto. O 9, perdão. Ele diz assim, ó: por esta razão nós temos, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam, olha o que é que Paulo pede para que a igreja seja cheio de conhecimento da sua vontade.
Paulo está dizendo: eu quero que vocês entendam qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Eu quero que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. O problema é que hoje nós não buscamos mais isso, e estamos alheios à vontade de Deus, e queremos fazer aquilo que vem ao nosso coração, e queremos ter os resultados desejáveis, e muitas das vezes que está contrária à vontade de Deus. Nós nunca teremos, queridos irmãos, resultados, aleluia, se nós não fizermos da forma que Deus quer. Podemos até ter alguns resultados, entretanto estes não satisfarão a nossa alma. Mas Paulo também diz: quer que sejam cheios de conhecimento da vontade de Deus, toda a sabedoria, e olha o que é que Paulo pede: e inteligência espiritual. Oh, glórias ao nome de Jesus. Não é do seu jeito, é do jeito que Deus quer. Não é conforme a sua vontade, é conforme a vontade de Deus. Quando o vaso se quebra, que o oleiro torna a fazer outro vaso, da mesma massa, agora não mais da forma que era antes, mas da forma que ele quer. Só depois que ele começa a refazer, aí Deus fala. Durante toda a chegada, a observância, durante todo o trajeto, Deus não fala com Jeremias. Ele chega, ele vê o oleiro trabalhando, ele vê o oleiro sobre as rodas, ele vê o vaso quebrar-se. E aí quando o vaso começa a ser feito, refeito nas mãos do oleiro, aí no versículo 6 ele diz: glórias a Deus, não poderei eu fazer, aleluia, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Porque assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Ele estava dizendo para Jeremias: eu posso refazer novamente, eu posso reconstruir novamente, eu posso trazer de volta, glória a Deus. Eu posso trazer aquele que um dia já sentou aqui, está lá no mundo. Eu tenho poder para restaurar, para resgatar. Eu tenho poder para restituir, para restaurar, para usar novamente aquele que um dia já esteve nessa tribuna pregando a palavra. Eu posso fazer de novo, assim como eu fiz com aquele barro, eu posso fazer por vós. Glórias ao nome de Jesus. Eu vim dizer para alguém aqui, querido irmão, que está com um familiar desviado, glórias ao nome de Jesus, que tem clamado por ele, dizendo: Deus, faz de novo, resgata, restaura, traz para a tua casa. Eu não sei quem é você, mas eu tenho um recado de Deus para você nesta noite. Deus me trouxe lá de Tangente para falar o teu coração. Eu sou o Deus que faz de novo, glória a Deus. Eu sou o Deus que pode refazer todas as coisas. E eu digo ao teu coração nesta noite, porque tens orado a mim, eu tenho visto
visto as tuas lágrimas, e te digo nessa noite, vou trazer, mas vou trazer da minha forma, vou fazer do meu jeito. Oh glória a Deus, vai apertar, vai doer, vai chorar, mas eu digo, é o meu tratamento, sou eu tratando, sou eu mexendo, mas digo, no final vai ter o fim que o teu coração deseja. Então descansa na minha presença e continua orando, porque eu já estou trabalhando. Tu não vês, tu não consegue enxergar, mas eu estou trabalhando, glória a Deus. No silêncio eu trabalho, aleluia. No escuro, na noite, na luz, na madrugada eu visito, glória a Deus. Tu não sabes, mas eu tenho falado ao coração dele, aleluia. Quando ele sai ao trabalho, oh glórias a Deus, e aleluia, naquele transporte eu tenho falado com ele, e ele tem entendido a minha voz, diz o Senhor dos Exércitos. Oh glórias ao nome de Jesus. E diz, trarei, aleluia, porque sou teu Deus, e tenho me agradado da tua oração, e tenho visto as tuas lágrimas. Assim diz o Senhor para alguém aqui nessa noite. Eu não sei quem precisa desta palavra, mas é do céu para a tua vida. Oh glória. Olha, irmão, o Senhor só rompe o silêncio após o oleiro refazer. Ei, irmão, tem horas que o silêncio de Deus nos machuca mais do que qualquer outra coisa. Quem já experimentou passar aqui, irmão, pelo silêncio de Deus, sabe do que eu estou falando. Era como se eu estivesse vendo aqui o nosso irmão Iraí, 6 meses. Será que não tem mais? Será que acabou? Será que o chamado foi até ali? Será que o chamado foi curto? E a gente ora, né, irmão Iraí? Se não houve resposta do céu, a gente não vê fogo, trovão, nem nada, glórias a Deus. Mas de repente vem uma brisa suave, uma agenda aqui, outra acolá, e a gente entende que Deus ainda tem coisa conosco ainda aqui na terra. Oh glórias ao nome de Jesus. Mas deixa eu dizer aqui para você, irmão, olhe para mim. E eu já passei do horário, eu quis resumir o máximo possível, para mim não passar do horário. Eu aprendi com os meus pastores que quando for convidado é até 9 horas. Eu já estou em 9h10. Me perdoe, meu pastor. Olha para mim. Mas, queridos, há algumas coisas no processo da criação do vaso, chamadas as etapas para a criação. A primeira etapa, e eu vou pular aqui, a primeira etapa é a etapa da escolha. Falei a princípio, nem todo barro dá para fazer vaso. É, não é? Eu acredito que esta cidade deve ter mais de 10 mil pessoas. 8 mil? 8 mil habitantes. Os 8 mil habitantes não são vasos, mas uma pequena parcela, que eu acredito que ainda tem outros lá, deu para fazer vaso. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você está aqui é porque você presta para fazer vaso. Você é um barro bom nas mãos do oleiro. Glórias ao nome de Jesus. A primeira etapa é a escolha. A segunda etapa, irmão, quando ele vê o barro, ele começa a molhar o barro e deixa o barro de molho. Ele deixa o barro lá descansando, de molho. E tem hora que o Senhor faz isso conosco, nos deixa ali de molho. 6 meses sem cantar, 2 meses sem pregar, 1 mês sem tocar, 1 ano, aleluia, longe dos palcos, das fotos, dos cartazes, para ver
o que é que realmente nós queremos. Se o nosso coração está, aleluia, apenas nas oportunidades, ou se o nosso coração ama de verdade servi-lo e adorá-lo. Tem hora que ele nos deixa de molho ali, irmão, esperando. É o que Oséias diz: e transportei-os para o deserto para ver o que havia no vosso coração. Tem hora que Deus nos leva para o deserto, irmão, para ver o que é que tem no nosso coração. Ô glória. Depois que ele sai do molho, irmão, ele entra no processo do pisamento. Como é isso, pastor? O oleiro começa a pisar o barro. Deixou um tempo de molho, aí depois ele vai pisar o barro. Para quê, pastor? Para o barro criar liga. Ele pisa no barro, glória a Deus. E quando ele pisa, machuca, dói. Dá, não é, irmão? Mas só que cada pisão que ele dá, irmão, nós vamos criando mais resistência, mais resiliência. Está doendo, ai, Jesus disse: eu sei que está doendo, mas eu preciso pisar um pouquinho mais. Aí ele pisa mais, você diz: Jesus, eu não aguento. Não, aguenta, que eu sei, glória a Deus. Tem crente aqui que está dizendo que não aguenta a prova há 5 anos e ainda está na mesma prova, e Jesus está dizendo: eu sei até onde você aguenta. Deus não erra na força, glórias ao nome de Jesus, aleluia. Ele não erra na força, ele vai pisando, porque quando ele pisa, você vai ganhando liga, resistência, mas também quando ele pisa, ele vai, queridos irmãos, encontrando algumas coisas. Tem hora que ele pisa, ele acha uma pedrinha, irmão. Aí se ele achar uma pedra, ele não pode fazer o barro com a pedra. Então ele tira aquela pedrinha de amargura e diz: não pode ficar aqui. Está vendo como eu preciso pisar para encontrar algumas coisas? Aí ele vai pisando, aleluia. Ele acha uma raiz ali, ó, irmão. Eita, raiz de amargura, tem ódio ainda, não dá para fazer o vaso do jeito que eu quero. Eu preciso pisar mais. Ele vai pisando, irmão, aleluia. Mas enquanto ele vai pisando, alguns oleiros colocam um pouquinho de óleo com um pouquinho de água. Olha aí, pastor, ele pisa, mas bota um óleozinho. Ele pisa, mas bota uma unçãozinha, irmão. Você vai gritando e diz: tem dor, mas tem óleo. Você grita, mas eu estou pingando na tua cabeça o azeite do Espírito Santo. E você já prestou atenção que quanto mais ele pisa, mais a gente se prostra. Você viu que quanto mais dói, mais a gente conhece o caminho da oração. É porque ele pisa e vai colocando um óleozinho, irmão, que é para o pé escorregar, glória a Deus. Aí quando ele vê, irmão, que já tirou tudo aquilo que precisava limpar, e disse: agora pronto, agora dá para fazer o vaso. Aí ele pega o barro e coloca, irmão, ó, sobre a roda. Só que ele não coloca nas bordas da roda. Ele precisa colocar onde, irmão? No centro. Quando ele parar de pisar, irmãos, quando parar de doer, é porque ele te tirou do pisamento e colocou no centro da sua vontade. Glórias ao nome de Jesus. Aí quando você está no centro da vontade de Deus, ele aí começa agora a trabalhar. Não mais naquilo que você está pedindo, não mais naquilo que você está orando. Agora ele começa a trabalhar em você, porque ele já trabalhou por você e agora é hora de trabalhar em você. Glórias a Deus. E ele vai moldando, moldando. E nós não temos mais tempo para falar sobre, aleluia, como ele modela. Mas vamos para a última parte. Qual é a última parte, pastor? A igreja é inteligente. Qual é, irmão? É o fogo, olha, pastor. Ah, pastor, ele já pisou. Aleluia. Ele já me deixou de molho, ainda tem fogo. Tem fogo. Glória a Deus. Porque não dá para ser só no sol não, irmão. O sol quem fica, aleluia, é só a noiva. O vaso tem que ir para o fogo. Glória a Jesus. Aí ele pega, irmão, aleluia, o vaso e coloca dentro da fornalha. Aí ele nos passa na fornalha da aflição. Só que tem uma coisa, irmão. Quando ele te colocar na fornalha, entenda uma coisa: você não entra só. Ele já está lá te esperando. O rei mandou tocar os pifes, todo mundo se prostrar diante da imagem. Tinha 3 rapazes lá corajosos, crente, até o tutano. Os que foram com ele se prostraram, mas 3 jovens não se prostrou, nem Daniel.
Todo mundo pergunta: pastor, cadê o Daniel? Deveria estar lá do lado do rei. Estavam todos os senadores, os governadores, deveria estar lá, do lado dele, e olhando o que é que os seus compatriotas iam fazer. Foi um bocado com eles, mas tinha 3 mais corajosos que todos. Aí alguém pode dizer: mas pastor, Deus entende, né? Vamos se prostrar aqui, porque senão nós vamos morrer. Deus entende que tu não é crente suficiente para pagar a vida com ele, não. Deus entende também. Só que tinha 3 lá que era crente até o tutano. Toca os pífaros, os alaúdes, tudo, a citra, tudo. Tocaram, todo mundo prostrado, 3 de pé. Disseram para o rei, tem 3 ali que não se dobra, não se enverga de jeito nenhum. Vamos mandar de novo, tocar de novo, tocar. E ele disse: agora vamos fazer o seguinte, eu vou tocar. E eu quero ver qual é o Deus que é capaz de livrar você das minhas mãos. Ele disse: rei, você pode mandar tocar quantas vezes você quiser. Fica sabendo a coisa, nós não nos prostraremos. E se Deus não quiser nos livrar, nós não vamos fazer nada. Mas fica sabendo que o nosso Deus está vendo tudo. Manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Quem estava colocando mais lenha morreu até queimado, porque o fogo saiu de dentro e veio para fora. Tocaram ele no... Joga os meninos amarrados. A Bíblia diz que jogaram eles amarrados. Jogaram os 3 lá dentro e o rei ficou olhando. Eu quero ver eles gritando. Eu quero ver a carne dele, o cheiro de crente queimando. Eu quero ver qual é o cheiro que tem o crente sendo queimado. Quando ele olhou, irmão, os meninos chegaram lá, irmão, ó, todos amarrados. O fogo só queimou as cordas que aprisionavam eles. Eles se levantaram, e quem estava lá no meio do fogo disse assim: vamos passear aqui dentro. Oh, glórias a Deus. E eles começaram a passear dentro da fornalha, pisando em cima de brasas. Aleluia. O fogo, a Bíblia diz que o fogo não os queimava. E o rei disse assim: eu coloquei 3, mas eu estou vendo 4. Será que é o poder do fogo que está fazendo isso? Mas o quarto é diferente dos 3, porque o quarto tem a semelhança do Filho do Homem. Ele já estava lá esperando os 3 rapazes. Quando ele te colocar no fogo, ele já vai estar lá esperando você. Agora olhe para mim, pastor, e essa era a minha curiosidade: como é que o oleiro sabe? Jesus, quem é que liga para um pastor na hora dessa, hein? Dia de sexta-feira. É a minha irmã. Olhe para mim. Mas como o pastor saber se o vaso já está pronto? Se ele está dentro do fogo? Aí o irmão Iraús vai explicar para nós, que ele é mais espiritual do que nós. Diga aí, irmão Iraús. Como explicar agora? O oleiro olha para o vaso, será que ele está pronto? Se já dá para tirar do fogo ou não está? Tem que deixar mais tempo. Irmãos, sabe como é que o oleiro fazia? O oleiro pegava o vaso dentro da fornalha, ele trazia o vaso para fora. E ele olhava o vaso, mas ele não só olhava assim não, tinha uma estratégia. Qual era, pastor? Ele pegava assim, irmão, uma varinha igual a essa caneta aqui. Aí ele batia na boca do vaso, ó. Posso colocar a igreja de pé? Por favor, fique de pé, irmãos. Olha só, irmão. Ele pegava uma varinha assim, colocava assim na boca do vaso. E aí ele baixava assim o ouvido, ó. Irmão, na hora que ele batia, que colocava assim o ouvido próximo, que ele não via nenhum eco lá dentro, ele dizia: é porque a massa ainda está mole, não está pronta ainda, tem que voltar para o fogo. O oleiro pegava o barro e colocava de novo dentro da fornalha. Aí tirava ele de novo, aí dava um batidinho, ó.
para ver se saía o eco. Irmão, na hora que saía o eco, ele entendia que agora o vaso já está pronto, já está preparado, já passou pelas etapas e agora já dá para ser usado, para ornamentar, para guardar vinho, leite, água ou qualquer outro tipo de coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei em qual etapa você está aqui, em qual etapa você chegou aqui nesta noite. Mas tem alguns que já estão no fogo faz tempo, na fornalha faz tempo. E o Senhor está batendo aqui, irmão, olha, não está saindo nenhum barulho. O Senhor está aqui olhando e disse, não está saindo nada, tem que voltar para o fogo novamente. Ele está dando aqui na boca e você não tem dito nada até agora. Mas você vai preparar o melhor glória. Você vai preparar o melhor aleluia. Vai preparar o melhor barulho de crente, como disse o vosso pastor. Irmão, eu vou contar até 3. No 3 assim, irmão, de forma profética, tá? Não estou trazendo aqui inovação, glória a Deus. Eu fui muito bem doutrinado, aleluia. Mas assim, de uma forma profética, figurada, eu vou dizer 1, 2, 3. Na hora que eu bater aqui, irmão, você vai fazer o barulho de crente. Sei lá se você vai dar o seu melhor glória, se você vai dar o seu melhor aleluia. Mas de sorte, querido irmão, que você comece a adorar a Deus. Eu quero pedir permissão ao meu pastor para pedir a minha esposa para louvar ao Senhor aqui. Glória a Deus. Irmão Iraíus, por favor, me perdoe, mas deixa eu ouvir aqui a minha esposa. Eu amo ouvir cantores, mas essa aqui é a que canta melhor, viu, irmão? Glórias a Jesus, glória a Deus. Essa neguinha canta que é uma bênção. Aleluia, ela vai cantar, irmão. Eu vou contar 1, 2, 3. No 3, você vai fazer barulho. Se você não fizer barulho, é porque você tem que voltar para o fogo agora, irmão. Aleluia, não está preparado ainda. O vaso ainda precisa passar no fogo. Eu gostaria que nessa noite você adorasse a Deus, porque a Bíblia diz que enquanto nós adoramos ao Senhor, o Senhor prepara a emboscada para os nossos inimigos. Segundo as Crônicas, capítulo 20, a Bíblia fala, aleluia, que Josafá colocou o povo, dispôs o povo em direção à guerra, aleluia, colocou as fileiras para ir para as trincheiras, mas Deus deu uma ordem aleluia, a Josafá: não vão pelejar, vocês não vão guerrear, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, nessa peleja vocês não terão que pelejar. Ele disse: o que nós faremos, Senhor? Vocês vão adorando a majestade santa. Irmão, enquanto eles cantavam a Deus, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e matou todos os inimigos de Israel. Enquanto você adora aqui, Deus visita a tua casa. Enquanto você celebra os 41 anos das chamas, com as chamas da, aleluia, do Espírito acesa, o Senhor está, aleluia, visitando a sua casa. Glórias ao nome de Jesus. Enquanto você está aqui derramando lágrimas, eu vejo crentes adorando a Deus em lágrimas aqui nessa noite. Eu vejo crentes chorando. Essa tua lágrima é a última, irmã. Essa tua lágrima é a última, meu irmão. Deus está visitando aquilo que você tem orado. Deus está trabalhando no silêncio. Ele não está parado. Deus está trabalhando. Eu conto 1 nesta noite. Você vai sair daqui de posse de vitória. Aleluia. Eu conto 2. São 41 anos que a igreja está vencendo. São 41 anos que a igreja não retrocede. Certamente essa igreja não nasceu deste tamanho. O meu pastor Valdemar lhe conta algumas histórias, como era pequena o trabalho aqui nesta igreja. Mas são 41 anos que a igreja vai aumentando. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, irmão, a igreja já enfrentou o Coliseu, já enfrentou perseguições e nunca parou de crescer. E pode vir o que vier contra a igreja de Deus,
ela não vai parar de avançar. Eu conto 2,5. Prepare aí o seu melhor glória, irmão. Prepara aí o teu melhor aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus. Quando eu disser 3, irmão, você dá o glória mais alto que você puder. Você dá o melhor glória a Deus, o melhor aleluia. Fala em línguas estranhas. Faz aí o que o teu coração sentir desejo de fazer. É 1, eu conto 2, eu conto 3, dá o teu glória. Glória a Deus! O Senhor está com esta igreja vencendo há 41 anos. Levante a sua mão direita, a sua mão esquerda, e por alguns minutos, alguns segundos, o adore nesta noite. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Ele está trabalhando em teu... Não dá para imaginar. Glória a Deus, Ele não está parado. Aleluia. O seu Ele está agindo. Poder. Ele está trabalhando. Ele faz o que Ele quer. Soberano. Vai ser do jeito dele. Infinito. Adore a Deus.